Olá pessoal, bem-vindo a mais essa videoaula de derivada. Eu estarei utilizando como referência aqui o capítulo 2 do livro de cálculo do Anton, da editora Bookman. Nessa videoaula falaremos sobre o conceito de diferenciabilidade. Dado a derivada f' num ponto qualquer, x0, definida como sendo um limite de f de x0 mais h menos f de x0, dividido por h, com h tendendo a zero, sendo h a variação de x, dizemos que é possível que o limite que define a derivada de uma função f de x não exista em certos pontos do domínio de f de x. Ou seja, nem sempre a derivada f' num determinado ponto de uma função f de x vai ser possível, vai existir. Nesse ponto, a derivada não está definida, porque pode acontecer do limite, esse limite aqui, não existir. Para esse ponto, x0. Para levar em conta essa possibilidade, dizemos que uma função f é diferenciável, ou podemos dizer derivável, em um ponto x0, se existir esse limite aqui, que define a nossa derivada da função f de x. Vamos ver aqui algumas situações para que a gente possa entender melhor esse conceito. Primeiro, vejamos aqui essa função f de x. Essa função f de x apresenta aqui em x0 o que nós denominamos de bico. A derivada dessa função num ponto qualquer do domínio dessa função f de x depende da inclinação da reta tangente que passa por essa função em cada ponto. Vejamos aqui um exemplo. Vamos pegar aqui esse valor x'. A derivada da função f de x aqui em x', ou seja, f' de x', é definida pela inclinação dessa reta que tangencia a nossa função f de x aqui em x'. Quando nos aproximamos de x' para x0, aqui pela esquerda, podemos ver que a inclinação vai aumentando. Aqui nesse ponto, temos um aumento da inclinação. Chegando um pouquinho mais perto, podemos perceber que a inclinação é um pouquinho maior. Chegando mais perto ainda, podemos perceber que a inclinação se tornou maior ainda. Vamos agora fazer o contrário. Vamos pegar aqui um ponto qualquer, x, duas linhas. Ora, a derivada f' da função f de x no ponto x, duas linhas, é definida pela inclinação dessa reta tangente aqui em vermelho, nesse ponto, quando essa reta tangencia a nossa função f de x, nesse ponto, x, duas linhas. À medida que nos aproximamos de x0, agora pela direita, podemos perceber que essa inclinação
vai se tornando cada vez mais negativa. Do lado de cá, as inclinações eram positivas. Do lado de cá, podemos perceber que a inclinação é negativa. E à medida que nos aproximamos de x0 pela direita, essa inclinação vai ficando cada vez mais negativa. De tal forma que exatamente aqui em x0 não é possível definir a inclinação de uma reta tangente que passa por essa função f de x. Não é possível definir uma reta tangente que passa por essa função f de x aqui em x0. Obviamente, dizemos que nessa situação, essa função f de x não é diferenciável, não é derivável nesse ponto x0. Toda vez que uma função apresentar essa situação de bico, nesse ponto específico, essa função não é diferenciável, essa função não é derivável em x0. Veja aqui uma outra situação. Vamos fazer da mesma forma. Vamos pegar aqui um ponto x' qualquer. A derivada dessa função f de x, representada aqui por f', no ponto x', é dada pela inclinação da reta que tangencia essa função f de x aqui no ponto x', ou seja, é dada pela inclinação dessa reta aqui em verde. Nos aproximando de x0 pela esquerda, podemos perceber que a inclinação vai se tornando cada vez maior. Vamos pegar agora aqui um outro ponto, x, duas linhas. A derivada f' de f de x agora em x, duas linhas, é dada pela inclinação dessa reta aqui em vermelho, uma inclinação também positiva. Essa reta em vermelho tangencia a nossa função f de x aqui em x, duas linhas. À medida que nos aproximamos de x0, agora pela direita, podemos perceber que essa inclinação também vai aumentando, de tal forma que aqui em x0, provavelmente teremos aqui, representado por essa reta aqui, um ponto de tangência vertical. Nessa situação, também não temos, nesse ponto, uma diferenciabilidade em f de x. Ou seja, nesse ponto x0, podemos dizer que essa função não é derivável. O mesmo acontece se essa função fosse o contrário aqui. Toda vez que temos um bico ou um ponto de tangência vertical, dizemos que nesse ponto a função não é derivável. Vejamos aqui uma outra situação. Funções também não são diferenciáveis, ou seja, não são deriváveis em pontos de descontinuidade das funções. Vejamos aqui o exemplo dessa nossa função f de x. Essa função f de x é derivável nos pontos A e D, porque nos pontos A e D, essa função é contínua. Mas essa função não é derivável, essa função não é diferenciável nos pontos B, C
e E. Não é possível nos pontos B, C e E encontrar os limites que definem a derivada dessa função f de x, ou seja, a derivada dessa função f de x no ponto B não existe. A mesma coisa para o ponto C e para o ponto E. Dessa forma, nós temos aqui um teorema que diz que se a função f de x for diferenciável num ponto x0 qualquer, então f de x será contínua em x0. É o que acontece aqui nos pontos A e D. Vamos fazer um exercício de derivada que está na página 152 do livro do Anton. Use o gráfico y igual a f de x na figura abaixo para obter uma estimativa dos valores de f' de 1, f' de 3, f' de 5 e f' de 6. A nossa função y igual a f de x é essa curva aqui, parecendo uma parábola em azul escuro. F' é como representamos a derivada de uma função. Ou seja, nesse exercício, ele pede a derivada da nossa função f de x nos pontos iguais a 1, 3, 5 e 6. Vamos pegar aqui o ponto 1. A derivada dessa função f de x, quando x vale 1, é dada pela inclinação da reta que tangencia essa nossa função nesse ponto x igual a 1. A reta tangente que tangencia a nossa função é essa reta aqui em azul mais claro. A derivada dessa função é dada pela inclinação dessa reta tangente nesse ponto quando x é igual a 1. A inclinação dessa reta é dada pela taxa de variação dessa reta. Vamos fazer aqui uma variação de x para percebermos quanto y varia quando temos uma variação em x. Vamos variar o x aqui de 1 até 2. Podemos perceber que essa variação aqui de x de 1 até 2 vai provocar uma variação aqui em y em algo de 3 até 5,5. Ou seja, quando x varia 1, y varia de 3 até 5,5. Y varia algo em torno de 2,5. A taxa de variação dessa reta que tangencia a nossa função aqui nesse ponto com x valendo 1 é de 2,5. Obviamente, então, a derivada da nossa função f de x, quando x vale 1, é igual a 2,5, porque a derivada é dada pela inclinação dessa reta tangente aqui. Vamos pegar agora o ponto x igual a 3. Quando x é igual a 3, estamos aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui, a derivada dessa função f de x é dada pela inclinação da reta que tangencia essa função exatamente nesse ponto. Essa reta que tangencia é essa reta aqui horizontalmente inclinada.
podemos perceber que variações no x para a direita ou para a esquerda não irão provocar variações no y. Para qualquer valor de x, o y sempre será igual a 6, nessa reta que tangencia a nossa função f de x, aqui com x igual a 3. Dessa forma, a taxa de variação dessa reta é igual a 0. Dessa forma, a derivada dessa nossa função f de x com x igual a 3 é igual a 0. Vejamos agora para x igual a 5. Para x igual a 5, esse é o ponto que nós queremos saber a derivada dessa função. A derivada dessa função nesse ponto é dada pela inclinação da reta que tangencia essa nossa função nesse ponto. E a reta que tangencia é dada por essa reta aqui em azul mais claro. Podemos perceber que a inclinação dessa reta é negativa. E podemos perceber que quando a gente faz uma variação em x, a variação do y é algo em torno de menos 2,5. Vamos pegar aqui uma variação de x que vai de 4 até 5, ou seja, uma variação aqui, provoca uma variação no y que vai daqui até aqui, ou seja, uma variação que vai daqui, que é algo em torno de 5,5 até aqui, que é igual a 3. Podemos dizer, então, que a derivada da função f de x com x igual a 5 é menos 2,5. Por fim, vamos pegar aqui o nosso ponto com x igual a 6. A derivada dessa nossa função f de x, quando x é igual a 6, é dada pela inclinação da reta que tangencia essa nossa função aqui quando x é igual a 6. Nessa inclinação, podemos perceber que uma variação de x, por exemplo, de 5 até 6, irá provocar uma variação negativa em y de 2 até 1, ou seja, uma variação de menos 1. Podemos perceber, então, que a derivada da nossa função f de x com x igual a 6 é igual a menos 1. Dê um pause no seu vídeo e tente fazer essa outra questão da página 152, também do livro do Anton. Nesse exercício, ele pede: combine os gráficos das funções mostradas de A até F com de suas derivadas de Azão até Fzão. Ou seja, temos aqui algumas funções que vão de A até F e o exercício pede para combinar quais são, aqui do lado direito, as funções que representam as derivadas das funções que estão aqui do lado esquerdo. Espero que você tenha acertado as combinações e eu vou corrigir aqui com vocês. Pegando aqui do lado direito o gráfico A, percebemos que a melhor combinação é o gráfico D, aqui do lado direito. Esse gráfico aqui, A, ele é inicialmente uma função linear positivamente inclinada. Ora, se é uma função linear, a derivada aqui é uma função constante positiva. É o que temos aqui, né? Um valor constante
positivo. Temos aqui um bico. Vimos que quando temos essa situação, não há diferenciabilidade, ou seja, esse gráfico aqui não é derivável aqui nesse ponto, por isso temos aqui uma bolinha aberta, exatamente quando o x está aqui. A partir daqui, esse gráfico passa a ter uma inclinação zerada. A partir daqui, esse gráfico passa a ser horizontalmente inclinado, com a inclinação zero. Se a inclinação é zero, esse gráfico passa a ser uma reta horizontalmente inclinada que está aqui no eixo x. Para qualquer valor de x, y vai valer zero. Essa é a função derivada que melhor representa aqui esse gráfico da alternativa A. Na alternativa B, fica fácil percebermos que o melhor gráfico que representa a derivada dessa função é o gráfico f, aqui do lado direito. Nesses bicos aqui, o que temos, como já vimos, é que essa função aqui não é diferenciável. Por isso que nós temos aqui todas essas bolinhas abertas, tanto aqui quanto aqui. Inicialmente, esse gráfico é uma função linear negativamente inclinada. A derivada, então, é uma função constante negativa. A partir daqui, temos uma função linear positivamente inclinada. Temos aqui a inclinação positivamente inclinada, cuja derivada é uma reta positiva aqui. Novamente, temos uma inclinação negativa. Novamente, temos aqui uma reta com y negativo. Voltamos aqui a ter uma reta positivamente inclinada, voltamos aqui a ter uma reta positiva aqui, horizontalmente inclinada. Novamente, uma reta negativamente inclinada, novamente, uma reta horizontalmente inclinada com y negativo. E aqui, por fim, mais uma reta positivamente inclinada, novamente aqui, uma reta horizontal com y positivo. Na letra B, a melhor alternativa é a letra F. Vamos pegar aqui a função que está na letra C. A melhor combinação é a função que está aqui do lado direito da alternativa B. Nessa função aqui, podemos perceber que a inclinação dessa função é praticamente horizontal nesse ponto, ou seja, a inclinação é praticamente zero. E a partir do momento que vamos caminhando para cá, ou seja, vamos caminhando para x igual a zero, as inclinações começam a subir. As inclinações são crescentes e positivas. É o que acontece do lado de cá. Inicialmente, y é praticamente igual a zero e o valor do y, que representa as inclinações do lado de cá, são crescentes até um determinado ponto aqui, que é esse ponto aqui que nós chamamos de ponto de inflexão, onde essa função muda a concavidade para baixo. A partir daqui, as inclinações ainda são positivas, mas começam a cair até se tornar uma inclinação, quando x é igual a zero, uma inclinação também igual a zero. É o que acontece. As inclinações começam a cair e chegam até zero. A partir daqui, as inclinações são negativas e começam
a cair até um novo ponto de inflexão aqui. É o que temos do lado de cá. Aqui, o valor do y fica negativo e vai caindo até o ponto de inflexão. A partir desse ponto de inflexão, as inclinações continuam negativas, mas vão subindo até que a inclinação volta a ser praticamente zero. É o que acontece aqui com os valores de y. A partir daqui, as inclinações ou o valor do y ainda é negativo, mas vai subindo até chegar a um valor cada vez mais próximo de zero. Vamos pegar agora a função na alternativa D. A melhor combinação dessa função é, aqui do lado direito, a função na letra C. Podemos perceber que aqui, nessa função, temos uma assíntota horizontal, onde, inicialmente, a inclinação da função é praticamente zero. E essa inclinação, à medida que x vai se aproximando de zero, vai se tornando cada vez menor, indo para o menos infinito. É o que temos aqui. Inicialmente, a inclinação é zero, ou próxima de zero. Os valores das inclinações são negativos, e à medida que x vai se aproximando de zero, y vai se aproximando do menos infinito. Essa função ela não é contínua aqui para x igual a zero. Por isso, aqui, essa função não está definida para x igual a zero. A partir daqui, essa função tem uma inclinação positiva quase vertical, tem uma inclinação muito elevada, com y lá no mais infinito. Essas inclinações começam a cair, são positivas e tendem a se aproximar cada vez mais do zero. Essas inclinações são positivas, estão caindo e indo cada vez mais para perto do zero. Vamos pegar agora a alternativa E. Podemos perceber que a melhor combinação a essa função que representa a sua derivada é, aqui do lado direito, a alternativa A. Aqui nessa função da alternativa E, podemos perceber que ela tem duas assíntotas horizontais. Quando a função é aqui x negativo, podemos perceber que a inclinação dessa função é praticamente zero, porque a inclinação dessa função é praticamente uma tangente horizontalmente inclinada. À medida que x aumenta, as inclinações dessa função vão crescendo. É o que acontece aqui do outro lado. Inicialmente, y, que representa as inclinações aqui, é praticamente zero e vai crescendo até encontrar o seu máximo aqui. A partir daqui, as inclinações das tangentes vão diminuindo até se tornarem novamente próximas de inclinações horizontais à medida que x caminha para o infinito. É o que acontece do lado de cá. Y vai caindo e se tornando cada vez mais próximo de zero. Temos aqui nessa função derivada uma assíntota horizontal no eixo x. Lembrando que os valores de y aqui representam as inclinações dessa função aqui do lado esquerdo.
uma vez que aqui do lado direito nós temos uma função que representa a derivada dessa função aqui do lado esquerdo. Por último, vamos pegar aqui essa função na alternativa f. A melhor combinação que representa a sua derivada é aqui do lado direito, a alternativa e. Podemos perceber que quando x está aqui, exatamente nesse ponto, essa função apresenta uma inclinação vertical. O mesmo acontece de cá. Vimos quando isso acontece, essa função não apresenta derivada aqui nesses pontos. Essa função, nesses dois pontos aqui, não é derivável. Por isso, a função derivada dessa função apresenta aqui duas assíntotas verticais. Quando x sai desse ponto e caminha para o zero, podemos perceber que as inclinações que tangenciariam essa função, das retas que tangenciariam essa função, vão ficando cada vez menor até se tornarem igual a zero quando x é igual a zero. É o que acontece aqui do lado direito. O valor de y inicialmente é extremamente elevado, vem do mais infinito e começa a cair até se tornar igual a zero. A partir daqui, podemos perceber que as inclinações das retas tangentes dessa função começam a se tornar negativas e vão se tornando cada vez mais negativa, indo para o menos infinito. É o que acontece do lado de cá. A partir daqui, com x igual a zero, y vai se tornando cada vez menor, indo para o menos infinito quando se aproxima dessa assíntota vertical. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.